Olá, nobres vassalos. Eu sou o Luca Wittpossalski, nesse vídeo, novamente, por não ter cenário ainda, tô gravando no mesmo dia que o outro, na mesma noite, na verdade, porque de dia mesmo tô trabalhando, né? Já que eu já falei do paganismo germânico, agora eu vou falar sobre um tema meio neo-medieval aqui, que é jogos e realismo. Antes de tudo, esse não é um vídeo lá moralista pra falar que jogo é uma porcaria, é tudo fora da realidade e coisa assim, não tem nada a ver, é só uma coisa infantil. Não é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. E sim pra tentar identificar algumas coisas que tem realmente a ver, que possam talvez estar sendo retratadas de forma errada, mas que tem um significado real, uma utilidade, coisa assim. E a primeira delas é sobre quão realistas são os jogos. E o porquê que eles podem não ser tão realistas assim? Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês: os jogos não são tão realistas para parecerem legais, porque muito provavelmente seria muito chato. Ou não, talvez fosse muito legal para um cara medievalista que nem eu, ou para algum outro fanático aí. Mas para um adolescente, uma criança normal jogar, ia ficar muito chato. Então, essa falta de realidade, de exatidão histórica, tem um pouco da ideia de tentar transformar o jogo em uma coisa legal. E isso é algo que, vamos ser sinceros, a gente não deveria condenar. E aí temos essa clássica imagem aqui, da menina de armadura biquíni, questionando, né? Que todo mundo fala: ah, mas é uma porcaria os jogos porque as mulheres são tudo fanservice aí, né? São todas umas personagens com umas armaduras sexys que nada protegem elas e coisa assim. Não que eu curta esse tipo de coisa, mas assim, essa imagem retrata bem a crítica. Não haviam tantas mulheres guerreiras na história. Não é que não houvessem mulheres guerreiras, mas não era uma coisa normal, era uma raridade, eram exceções. Joana d'Arc existiu, realmente, usou uma armadura igual a de qualquer homem. A Lagertha existiu, usou armadura como qualquer homem, mas não é o típico personagem histórico normal de se ver. Então, tem uma forçação para uma imaginação para tentar atrair algum público? Tem. Mas por outro lado, se a gente tentar retratar a realidade, principalmente porque é o povinho do politicamente incorreto que fica se incomodando com isso, né? Sem tentar retratar uma realidade, talvez a coisa pareça pior até do que o que tá aí. Então, não sei se realmente é um problema de todo. Porém, vamos a uma crítica mais séria. Esse foi um exemplinho bobo para mostrar como talvez o motivo não seja tão ruim assim. Eu sei que tem um jogo chamado Império e tem outro chamado Age of Empires. E tem... O Império, na verdade, é uma versão gratuita de outra marca desse Age of Empires, não sei. E tem esses jogos de estratégia, ou mesmo jogos, sei lá, tipo Hag, MapleStory. MapleStory acho que não, porque não tem tanto uma pegada medieval. Sei lá, um ArcheAge, uma coisa assim. Tem uns jogos RPG. E normalmente tem um monte de construção, tipo quartel, prisão, universidade, mercado. E muitas outras construções retratadas que, se você parar pra pensar, você fala: velho, essas construções, elas tentam imitar um castelo, mas elas não são um castelo, porque elas não são fortificadas de verdade. Provavelmente apareceria num vídeo do Chatverse falando ali: velho, isso não é um castelo, porque apesar de ter umas torres, não sei das quantas, umas ameias aqui, não sei o que, essa fortificação não tem real função defensiva, uma vez que tem muitas partes expostas onde o inimigo poderia entrar fácil. E aí você pergunta, por que essas coisas têm cara de fortificação, têm cara de castelo, mas não são um castelo? E por que isso é tão irreal? Aí a resposta que eu vou ter pra vocês aqui agora é que, na verdade, essa não é a realidade da coisa. Essa não é nem de longe a realidade do negócio, porque a grande realidade é o fato de serem essas construções, de tentar transformar a realidade medieval da época no mundo centralizado de hoje, quando na verdade o castelo na época já servia para tudo isso. Pelo menos servia para treinamento de soldados, servia como fortaleza, servia como palácio, moradia real. Não fazia sentido ter um castelo e um palácio, uma vez que o cara tinha o castelo para poder morar dentro dele, porque era mais seguro, né? Na verdade, em alguns casos até havia uns casarões e uma torre defensiva fora do casarão, né? Aí o cara morava com conforto no casarão e numa guerra ia pra torre defensiva. Até havia isso, mas um grande palácio, se o cara tivesse dinheiro para construir um grande palácio, o cara montaria um castelo, uma residência fortificada já. Ele montaria uma residência grande fortificada já, não precisaria de ter dois gastos ao mesmo tempo. Então, essa é a irrealidade da coisa. Agora, nobres menores tinham seus pequenos castelos também. E muitas vezes eles transformavam suas pequenas casas em castelos. Seus casarões, eles iam adaptando, montando uma muralha em volta, um cantinho aqui, montando uma torre ali, até transformar num castelo de verdade, como o próprio Shed já fez isso, já falou isso num vídeo. Então, havia uma sequência natural para tentar transformar as coisas em castelos.
E isso não é uma mentira. Então, lógico, poderia no começo... é um casarão com uma torre. É um casarão com uma torre e uma muralha lateral. E com o tempo virando o castelo em si. Isso não é irreal. Porque o cara não teria grana pra transformar tudo de uma vez. Porque se ele tivesse, já construiria do zero e não estaria em cima do casarão dele. Agora, o que não havia tanta construção, tipo, quartel... academia militar, universidade. Na verdade, a universidade até havia na Idade Média, mas não era uma coisa assim. Todo reino tem uma universidade porque a universidade é do reino. Normalmente a universidade era uma coisa da igreja, então poderia você dar sorte dentro do seu reino ter uma universidade, mas ela não necessariamente ficaria na sua capital e seria uma construção administrada por você ou coisa assim, caso você fosse o rei de algum reino. Porque isso era uma coisa administrada pela igreja, no caso. Quartéis separados também não fazia muito sentido. Ficariam dentro do próprio castelo. Mas... então, tipo, isso não é uma irrealidade. Outra grande realidade do jogo são as classes. Porém, classes existiam na Idade Média. Só que não como classe de guerreiro. Tipo, eu sou um mago. Eu sou um clérigo. Eu sou um espadachim. Eu sou outro guerreiro. Não. O que haviam eram ordens, classes, guildas. E isso havia mesmo na Idade Média. Porque haviam realmente guilda dos comerciantes de tecidos de Flandres. Ou guilda dos produtores de lã da Inglaterra, de Wessex. Ou guilda dos ferreiros do norte da Itália, ou dos ferreiros produtores de prego da Eslovênia. Isso havia. Ou ordem dos cavaleiros templários, ordem dos cavaleiros teutônicos, ordem dos pedreiros que produziam igreja, os maçons. Enfim, classes haviam pra caramba. Porém, tipo, não é porque você é um teutônico e não um templário que você não vai saber lutar como um templário. Porque provavelmente técnicas de luta eram as mesmas. Então, guildas haviam sim. E isso não é uma falta de realidade. Mas, novamente, e você tentar transformar um jogo numa coisa mais legal, ou numa coisa mais dinâmica, mais prática, mais fácil de ser entendida. Mas olha os exemplos dessas construções, que você provavelmente viram ao longo desse vídeo todo e coisa assim. Muito provavelmente elas seriam realistas, se não fosse a utilidade que o próprio jogo designou a elas. Agora, um grande irrealismo que acontece no jogo é a ideia de você controlar todos os feudos. Lógico, isso vai ficar mais legal também, porque você vai ser um administrador, tipo um SimCity 4 da vida, ou um Banished. Você vai se tornar um administrador. E provavelmente essa é a grande intenção. Mas... sim, isso é um irrealismo. Mas muitos desses irrealismos que eu estou mostrando para vocês aqui é proposital. É proposital para tornar os jogos mais legais. Uma vez que eles não vivem apenas de gente fanática por precisão histórica, né? Bom, nobres vassalos, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, deixe seu like aí. Estou na correria aqui para fazer o Projeto Feudo virar realidade. Vocês já viram um pequeno insert lá dentro. E muito em breve vocês verão outros. Mas por enquanto é isso. Obrigado, nobres vassalos, e até a próxima.